Vamos lá, turminha. E hoje, na nossa disciplina de História, nós vamos trabalhar municípios brasileiros. Na aula passada, nós falamos sobre conhecendo os municípios e hoje nós vamos dar uma continuidade, mas falar um pouco mais sobre municípios brasileiros. Se nós vamos falar sobre municípios brasileiros, nós temos que conhecer um pouco da história do Brasil, né? Para que esses municípios se formassem, foi preciso que os portugueses chegassem até aqui no nosso país, né? Para que esses municípios fossem formados. Então, quando os portugueses chegaram aqui, turminha, eles encontraram os índios. E eles, então, queriam organizar aquele espaço. Para nós construirmos algo, nós temos que ter uma organização. Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles começaram a organizar. Eles queriam criar uma organização política, social. Então, eles começaram a ter uma parceria com os índios para que os municípios começassem a ser construídos. Certo? Turminha, e como será que esses municípios começaram a existir? Será como o município de São Luís começou a existir? Será como outros municípios brasileiros começaram a existir? E aí, tia Carol elencou alguns tópicos aqui para que a gente pudesse conhecer, para que a gente possa conhecer como esses municípios brasileiros começaram a surgir. Primeiro, buscar lugares que oferecessem boas condições. Então, eles começaram a procurar locais, eles começaram a procurar ambientes que trouxessem boas condições para as pessoas. Porque se nós vivemos em um ambiente que não é legal, não temos qualidade de vida. Então, eles começaram primeiro a procurar ambientes com condições para que essas pessoas pudessem morar. Segundo, nesse tempo, turminha, a igreja tinha um grande poder na comunidade. Então, os portugueses foram espertos. Eles começaram a construir igrejas. E nesse tempo, a igreja católica tinha um grande poder na sociedade. Então, eles começaram a construir igrejas para que desse início também a esses municípios. A Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo, foi o primeiro município a ser fundado pelos portugueses no território brasileiro no ano de 1532. Então, depois que eles começaram a organizar a comunidade, a organizar a sociedade, a construir igrejas, eles criaram o primeiro município, que foi na Vila de São Vicente, em São Paulo. Só, turminha, que para criar esses municípios não foi fácil. Porque assim, como eu falei no início para vocês, os portugueses chegaram, só que os índios já estavam aqui. Então os índios, eles não aceitaram de forma tão fácil e teve guerra. Eles brigavam, eles discutiam a respeito dessa situação, dessa construção de municípios, mas como eu falei para vocês, os portugueses, eles conseguiram, contornar essa situação, presenteando os índios e organizando aquele ambiente. Escravos, imigrantes para o trabalho. E para a gente construir um município não é fácil. É preciso trabalho, é preciso toda uma organização, é preciso pessoas para trabalhar. Então os portugueses, eles começaram a pegar os escravos, eles começaram a chamar também imigrantes, para que esses municípios eles pudessem ser construídos. Mudanças, surgimento e crescimento do município. E durante toda essa construção dos municípios, houve mudanças, surgimento de outros municípios, não ficou apenas a Vila de São Vicente, foram surgindo outros municípios e com isso o crescimento, certo? E aí, hoje, nós temos algumas heranças dos índios, herança dos portugueses. Quem aqui gosta de dormir em rede? Vocês sabiam que essa herança é uma herança indígena? Veio dos índios, então é uma herança indígena. Na nossa mesa, às vezes, nós temos alguns alimentos que é de origem indígena. Olha só como os índios
trouxeram para o nosso município essa herança? A dança portuguesa. Eu tenho certeza que vocês já viram, ouviram, assistiram alguma dança portuguesa. Nesse período, justamente no mês de junho, nós víamos muitas danças portuguesas. Então, é uma herança dos portugueses. Então, os portugueses, os indígenas, eles trouxeram para os nossos municípios essa herança. Certo? Então, para finalizar a nossa aula, nós aprendemos que essa construção dos municípios brasileiros se deu pelos portugueses, com a ajuda dos indígenas. E o que a gente trouxe, o que a gente construiu com tudo isso? Uma grande sociedade, novos municípios. E para que esses municípios fossem bem administrados, nós temos os governantes, né? E mudanças de acordo com as condições sociais. Cada sociedade tem o seu contexto, então cada governante, cada administrador vai estar ali administrando de acordo com a sociedade, de acordo com aquele município, porque nenhum município é igual ao outro. Então, turminha, essa foi a nossa aula de História. Até a próxima!